Graças à misericórdia do Senhor, eu comecei a servir em igreja muito novo. Eu lembro que a minha mãe, desde os 10, 12 anos, ela me colocava para trabalhar junto com ela nas coisas que ela trabalhava na igreja. Eu tenho uma história de família muito complicada e a igreja foi o ambiente que nos acolheu, nos recebeu e que formou o meu caráter. E eu fui formado no serviço. Falar de serviço é algo que movimenta muito meu coração. Talvez você chame de ministério aquilo que eu chamo de serviço. E eu uso a palavra ministério também. Mas ministério e serviço, biblicamente, são sinônimos. Quando a igreja fala, por exemplo, de um ministério de louvor, ela poderia muito bem chamar também de serviço de louvor. E o fato de os cristãos brasileiros não conseguirem entender ministério como serviço faz a gente achar que ministrar é motivo de honra, enquanto servir é motivo de, sei lá, vergonha. Mas, na verdade, a ministração é um serviço. E o serviço é uma ministração. As coisas são sinônimos diretos. Eu realmente me movimento muito no meu coração quando o assunto é serviço. E eu quero falar muito sobre isso. Eu acredito que a mente criativa, ela precisa aprender a usar a criatividade como uma forma de servir a igreja. Mas eu vou entrar nisso em próximos vídeos. Realmente é como abrir uma caixa e dentro da caixa tem outra caixa e outra caixa. Se eu for dar vazão para as vírgulas e para os parênteses aqui, eu vou ficar abrindo um monte de assuntos sem encerrar nenhum. Então eu vou tentar focar no que eu quero falar nesse vídeo hoje, que é sobre ter um coração tratável. Calma, já vou explicar. O fato de eu ter começado a servir muito novo me fez conviver com uma quantidade muito grande de pessoas e em realidades muito diferentes. Servi em igrejas muito diferentes, em condições muito diferentes. Eu já toquei em igrejas com 10 pessoas e eu já servi em eventos com 1.000, 3.000, 8.000 pessoas. Eu já participei da organização de atividades para 50, 300, atividades online, atividades presenciais. Desde limpar lugares, até ensinar a limpar lugares, até preparar palestras, dar palestras, tocar, cantar, nos mais diferentes ambientes. E sabe o que eu percebi ao longo desse tempo? Todo o serviço a Deus, ele é coletivo de alguma forma. A gente nunca serve sozinho. A gente sempre vai servir uma coletividade. E muito comumente a gente vai servir numa coletividade. A gente vai servir com pessoas, servindo pessoas. E a gente vai servir muitas pessoas junto com outras pessoas. O serviço de igreja, o ministério de igreja, é uma questão de coletividade. Numa coletividade, de maneira natural, ou de maneira forçada, você vai ter uma construção de hierarquia. Não tem como você coordenar um grupo ou se coordenar com um grupo sem que haja autoridade e submissão envolvida no processo. Alguém vai dar a palavra final. Alguém vai decidir. Todos os outros vão precisar seguir aquela direção. Você, às vezes, é quem dá a palavra final. Em algumas situações, eu fui quem dei a palavra final. Fui eu que decidi. Na maior parte das situações, eu estava numa coletividade que obedecia a alguém. E diferentes tipos de autoridade foram apresentados para mim. Algumas autoridades eram mais impositivas, eram mais assertivas, eram grosseiras, eram mal educadas. Outras eram mais amorosas, mais civis, mais pastorais. E mesmo quando era preciso admoestar ou colocar a pessoa no devido lugar, faziam isso com um amor e uma paciência muito inspiradoras. E esses últimos, esses líderes que me lideraram com amor e paciência, com gentileza, com educação, com carinho, com cuidado, conquistaram o meu coração. Algumas dessas pessoas eu já não consigo me relacionar mais, porque nós estamos em serviços diferentes, realidades diferentes, momentos diferentes na vida, cidades diferentes. Alguns partiram e foram servir diretamente aos pés do Senhor. Mas o fato é que esses que me trataram com respeito e amor e que tinham uma relação de fineza e de gentileza com os seus liderados nunca perderam o meu apreço. São pessoas que
Mesmo estando distante, eu ainda as honro. E eu tenho a oportunidade de hoje, na igreja em que eu sirvo, servir com pessoas assim, que têm esse coração. Pessoas que me lideram com um coração amoroso, participativo, gentil e que entende que está se relacionando com gente. E gente tem diferentes maneiras de entender as coisas. Do ponto de vista do líder, é importante saber tratar. Mas se a gente for pensar bem, nem todo mundo vai ser líder, nem todo mundo vai ter a palavra final. E é muito provável que eu seja colocado muito mais em situações de ser submisso e de estar submetido a alguém, estatisticamente falando, do que ser o que dá a palavra final. Dada a minha idade, dada a minha condição intelectual, dada uma série de fatores, dada a posição que eu escolhi dentro da igreja, o ministério de louvor, que é o ministério que eu sirvo, o ministério de jovens, que é o ministério que eu sirvo, o ministério de adolescentes, o ministério de apoio, o ministério de comunicação, sei lá, todos são ministérios que não são diretivos na igreja, eles estão servindo outros ministérios, eles estão apoiando outros ministérios. É mais frequente que eu e você estejamos em posição de receber ordens e pedidos. E nessa condição, o coração tratável, o coração que tem mais paciência para receber e ouvir do que o coração reativo, é o coração desejável. Calma, eu vou explicar. Você está servindo com outras pessoas. Outras pessoas entendem e percebem as coisas de maneira diferente de você. E pensando, por exemplo, em organizar um evento. Quando você está organizando um evento junto com outras pessoas. O entendimento de diferentes pessoas, porque elas estão em diferentes pontas e etapas do processo, pode ser um entendimento diferente. Assim sendo, as observações, as necessidades, as capacidades vão ser testadas em diferentes posições. Então, se alguém modifica aquilo que você fez, ou você é forçado a modificar aquilo que alguém fez, se você não tem um coração tratável, você vai se zangar, você vai perder a paciência e você vai achar que é pessoal a coisa, que não gostam de você, que não gostam do seu trabalho, que não querem que você... E nada disso é verdade. Pode ser que em alguns casos haja igrejas em que haja porfias e invejas e situações em que você não é amado. As pessoas estão querendo furar o seu olho e atrapalhar o seu rolê e estão querendo te prejudicar, te derrubar. Eu não creio que na igreja de Deus essa seja a maioria. Eu creio que são uns poucos infelizes que ainda não entenderam o que é o evangelho que se comportam desse jeito. A maior parte dos irmãos, mesmo quando tem que interferir em algo ou quando tem que modificar algo, e mesmo quando fazem as coisas de maneira atrapalhada e sem... não é por maldade, é simplesmente por falta de uma sabedoria mais fina, por falta talvez de um entendimento mais gentil das coisas. E aí você é afetado. É uma coisa que um desses líderes muito amorosos que cuidaram de mim e de quem eu sinto muita saudade. Não porque ele tenha partido, mas porque a gente já não serve mais junto e isso é algo que eu realmente lamento porque era alguém que eu amava servir. Aprendi muito com esse homem. Muito, muito mesmo. Ele me ensinou a ser mais parecido com Jesus, porque ele mesmo era alguém mais parecido com Jesus, mais parecido com os personagens bíblicos. Esse homem me ensinou que quando você se ofende com algo ou com alguém, é porque você se considera melhor ou mais capaz de executar aquele algo, ou você se considera mais capaz do que aquele alguém. Essa ofensa é uma manifestação de orgulho. É o fato de você achar que poderia fazer melhor, ou que a sua ideia era melhor do que a do outro. Todas as vezes que eu me ofendo com alguém, numa questão do serviço da igreja, imediatamente essas palavras martelam na minha cabeça, César. Eu lembro quando você me disse isso. Se você está ofendido, é porque você acha que é melhor. Ah, como isso dói. E é verdade, porque efetivamente eu acho que eu sou melhor que outras pessoas em algumas atividades. E por causa disso, esse ego, esse orgulho que se manifesta no meu coração, ele aparece. Quando uma outra pessoa faz algo, interfere no meu trabalho, me impede, ou me admoesta, ou me corrige, ou altera alguma arrumação, organização, posição, colocação, plano, projeto que eram meus, que eu achava que eram muito bons, e eu me ofendo porque essa pessoa fez isso. Eu tinha certeza que eu era melhor. Mas o Espírito Santo é uma força ativa na igreja. E ele se manifesta no serviço dos irmãos.
E nós precisamos crer que tudo que acontece está dentro do plano de Deus. E que Deus manifesta o seu plano na igreja por meio do serviço dos santos. Quando alguma coisa não sai conforme o combinado, conforme o nosso plano, é muito provável que isso seja uma oportunidade do Espírito Santo trabalhar em você, na sua paciência. E também, às vezes, trabalhar naquela pessoa, dando a ela a oportunidade de perceber uma necessidade e intervir. Claro, falha quem não se comunica bem, falha quem não se organiza bem, falha quem não pergunta antes se pode ou não fazer, falha. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é o ponto oposto da ofensa óbvia. É óbvio que aquele que modificou o plano de outro ou que está entregando algo diferente do planejado, porque se viu forçado a isso, mas se não se comunicou bem, ele está errado. Isso é óbvio. A não obviedade caminha no fato de que nós nos ofendemos porque o nosso plano foi alterado. É uma revelação do orgulho do nosso coração, da soberba do nosso coração. Tudo é da igreja. E quando as coisas mudam, nós temos que pensar no efeito dessa mudança para a igreja. Os nossos planos, eles são baseados na nossa observação, mas sinceramente a gente não consegue enxergar tudo, a gente não consegue ver tudo, a gente não consegue perceber tudo. E às vezes quando você para pensar, sabe, na fineza dos fatos, realmente a ideia era melhor. Talvez não tenha sido executada da melhor maneira, mas o resultado, nesse momento, você vai ter que ser um pouco pragmático. Você fala assim, cara, peraí, se eu brigar agora, eu crio cisanha no grupo e desestabilizo a equipe. Se você fizer isso, você tá atrapalhando a produtividade de todo mundo, então, cara, abra mão, sabe? Eu acho que abrir mão da vontade de querer estar certo é uma das manifestações do caráter de Cristo. Abrir mão do seu direito único e exclusivo de portar a verdade e de portar o que é correto e de defender o seu ponto. Cara, é melhor ser feliz do que estar certo. Sim, as pessoas vão tocar em você. Sim, as pessoas vão mudar o que você fez. Sim, as pessoas vão te colocar em situações constrangedoras. Sim, você vai ter que obedecer a ordens mal dadas. Sim, no serviço da igreja você vai ser exposto, excruciado, complicado, removido dos seus lugares de conforto. Sim, mas isso é serviço. Isso é ministério. Isso é maturidade. É entender que as coisas não são como você quer que elas sejam, porque quem termina a obra é Deus. E Ele não faz essa obra terminar só por meio de você, mas por meio da igreja. E às vezes a igreja se movimenta por trilhos diferentes dos que você havia planejado. Se você tem a razão, engula a sua razão. E entenda que o outro pode ter visto algo que você não viu. E mesmo que ele esteja errado, não esqueça do princípio bíblico do amor e da gentileza, porque o amor nunca se comporta de maneira inconveniente. O amor não é sarcástico, o amor não é irônico, o amor não é frio, ele é puro. E essas manifestações de ruído, sabe quando você vai dar uma notícia para alguém e você já dá essa notícia, ou você vai informar alguém, ou você vai admoestar alguém e você já faz isso arranhando? Você sabe do que eu tô falando, porque você já fez isso, ou você já ouviu isso de alguém. É aquela comunicação que não é pura, ela é envenenada, ela é temperada com já algum ruído, algum preconceito, alguma impureza. Você não está informando que o plano era outro. Você já está tentando inserir uma acusação enquanto informa que o plano não está correto. Não é uma comunicação pura, não é direta. Isso não produz edificação. Pelo contrário, faz com que as pessoas não confiem em você e tenham medo de trabalhar com você. Agora, a pessoa com quem mais se quer trabalhar é aquela pessoa cujo coração é puro e é um coração tratável. Em algumas circunstâncias, vai ser necessário corrigir você. E aquela pessoa que te convidou a servir ou aquela pessoa que está liderando você vai ter que falar coisas para você que talvez não sejam as mais agradáveis. Se o seu coração é tratável, vai haver pureza na relação. Da sua parte, você vai receber uma repreensão. E essa repreensão é para o seu bem. Ela vai tornar você alguém mais apto a servir a Deus. Mas se você é alguém que sempre retruca, que o seu coração é intratável, se você é alguém que
responde sempre armado. Você está sempre preparado para o confronto. Se você quer sempre defender sua razão, sabe o que vai acontecer? Pouco a pouco as pessoas vão perder a confiança em você. E quando a igreja perde a confiança em algum daqueles que o serve, o serviço dessa pessoa é rejeitado, é um sinal de que o Espírito Santo não está recebendo a sua obra. 1 Coríntios capítulo 3 fala que a base do crescimento da igreja, o alicerce da igreja é um só, é Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. E que os apóstolos lançaram esse fundamento saudável e que não pode ser mexido. Cristo é a base da igreja, mas cada um de nós precisa ver o que coloca sobre essa base, com o que a gente edifica. Lá ele vai mencionar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. São materiais diferentes, com diferentes níveis de nobreza, certo? Madeira, material útil para construção. Feno, palha, não sei, talvez não produza uma edificação tão nobre. Ouro, prata, pedras preciosas, puxa, são itens caríssimos, são itens decorativos. Eu não consigo ver uma estrutura sendo feita de ouro, é muito difícil. Mas aí o próprio Paulo vai falar que o teste da edificação é o fogo. E a edificação que cada um de nós faz sobre a base que é Cristo é provada por fogo. Pensa comigo, madeira, feno e palha, por mais nobre que seja a madeira, por mais resistente ao fogo que seja, em algum momento ela vai ceder. Feno e palha, então, nem se fala. A combustão do feno e da palha é muito intensa, muito rápida e produz temperaturas elevadíssimas. Você vai perder a sua edificação, porque ela foi feita com materiais que não resistiam ao fogo. Ouro, prata e pedras preciosas são muito caros, é difícil de obter, mas eles resistem à prova do fogo. Você precisa ver com o que você tem edificado a igreja. Certas atitudes, especialmente essas que eu estou destacando aqui, do coração intratável, do coração endurecido, do coração que se aproxima do serviço de Deus, esquecendo que o aperfeiçoamento é uma das coisas mais importantes que acontecem no serviço. E o aperfeiçoamento só se dá por meio de identificar os erros e corrigi-los. Esse tipo de material é inútil para edificação, porque por mais que ele seja vistoso e por mais que ele tenha alguma utilidade no momento, na hora que passa por prova, ele se queima. E aí você desanima. Isso que é engraçado. Aquele que recebe a admoestação, aquele que recebe a bronca com o coração duro, ele desiste de servir. Ele precisou ser repreendido. Não é fácil para quem vai repreender. Eu, quando tenho que repreender alguém, eu me quebro todo, às vezes mais do que a pessoa. E quando a pessoa recebe bem a repreensão, eu choro junto. Eu falo, nossa, que bom que você entendeu, vamos orar junto, vamos melhorar junto, vamos buscar o Senhor. Eu quero te ajudar, tô aqui para ser seu parceiro na edificação, a gente vai servir junto. E eu honro mais a pessoa que eu tive que bronquear. É horrível para mim chamar a atenção de alguém, mas quando eu amo mais aquele que eu tive que chamar a atenção. Muito mais. Mas aquele que não recebe, aquele que endurece, é quem acaba indo embora. Há muita evasão nas igrejas. E evasão de jovens e de pessoas brilhantes que poderiam desenvolver ministérios incríveis e inspiradores para a igreja. Quantas dessas pessoas que se dizem feridas e abusadas pela igreja efetivamente foram? E quantas dessas pessoas, na verdade, eram pessoas com um coração intratável, orgulhosas e arrogantes, e portanto incapazes de receber uma exortação, de receber uma bronca, que é pro bem delas, mas entender que é pro bem. Quantas vezes você se ofendeu, mesmo estando errado, porque você era orgulhoso? Quantas vezes eu já abandonei coisas depois de uma bronca, mas na verdade eu só estava querendo defender o meu orgulho. Ninguém está completamente certo o tempo todo. Só Cristo é uma base que não pode ser removida. Outras edificações que são feitas sobre ele, se não resistem ao fogo, têm que ser destruídas. Se você continua a leitura de 1 Coríntios 3, fala que aquele que passa pelo fogo sobrevive, é salvo. Talvez a obra dele seja destruída, mas ele mesmo é salvo. Todas as vezes que você é provado no seu orgulho e alguém tem que chamar a sua atenção, você está passando pelo fogo ali. E aí, talvez o que você fez, a sua atitude, a sua defesa, seja destruída. Talvez a sua ideia seja destruída, talvez o seu projeto seja destruído, talvez o que você pregou seja esquecido, seja destruído, seja corrigido, seja exposto. Mas você foi salvo. A bronca é para o seu bem, é para a sua salvação. E produz em você alguém mais parecido com Jesus. Se você quer servir a igreja sem desanimar, tenha um coração tratável. E não permita que o orgulho das coisas que acerta, quando você é bom, não permita que o orgulho te cegue. Porque
é muito provável que o Senhor permita situações de fracasso para que você seja tratado na dureza do seu coração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos ajudar com as estatísticas. Primeiro, fazendo a sua inscrição no canal. É muito importante que você se inscreva, ok? Para você receber sempre os meus conteúdos. Você pode também ativar as notificações, que é esse sininho que aparece aqui embaixo. Quando eu publico um vídeo, ele aparece para você. Você também pode me ajudar muito clicando no gostei, porque isso melhora as nossas estatísticas e os meus vídeos são mostrados para mais pessoas. Você pode deixar um comentário, é muito legal ler os comentários de vocês. Vocês têm comentado pouco, eu gostaria de ler mais comentários. Dá um pouco de trabalho comentar quando você está no celular, eu consigo perceber isso, mas faz essa forcinha, me deixa um alô, me deixa um comentário. Me anima muito a gravar e a produzir conteúdo aqui, lendo os comentários, e às vezes eu tenho ideias de conteúdos melhores por causa dos comentários. E se você quer me ajudar mesmo, você pode compartilhar o link desse vídeo no seu Instagram, porque agora todo mundo no Instagram tem o compartilha um link, certo? Não é mais exclusividade dos que tem mais de 10 mil seguidores. Você pode compartilhar o meu vídeo. Você pode mandar para os seus amigos. Mas não manda como indireta não, tá bom? Manda com pureza de coração. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!